Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, aqui na igreja, e aos nossos irmãos, familiares, amigos, que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Que todos nós, juntos, nesta noite, possamos adorar ao Senhor. A palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, nos diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Que esse seja a nossa certeza de que o nosso Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, e que possamos nos encontrar com o nosso Deus, buscando, invocando e orando ao Senhor. Que esse momento de culto seja para todos nós um momento de adoração ao Senhor. Vamos curvar as nossas frontes, fazer as nossas orações. Você que está conosco em casa, faça uma breve oração, pedindo a Deus para que esteja nos conduzindo ao louvor e adoração do seu nome. Após todos orarem, estarei orando, e o Ministério de Louvor irá nos conduzir em cântico de adoração e louvor ao nosso Deus. Deus querido, obrigado, ó Pai, por estar na Tua presença nesse momento. Obrigado, Senhor, porque, embora não conhecemos, ó Pai, o futuro, mas a Tua palavra nos convida à certeza de que o Senhor está dirigindo a nossa história, de que o Senhor está conduzindo o nosso futuro, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamento de paz a nosso respeito. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque na Tua presença há delícias perpetuamente. A Tua palavra nos conduz, Senhor, a viver momentos de alegria. A Tua instrução é importante para nós. Que nesse momento de culto possamos encontrar em espírito e em verdade para adorar o Teu nome. Leva-nos à comunhão contigo, com os nossos irmãos, e que através do perdão em Cristo Jesus possamos adentrar aos santos dos santos para Te adorar em espírito e em verdade. Que assim seja com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Graças e paz a todos os irmãos, amém? Vamos louvar ao nosso Senhor, a quem nós cremos que tem todo o poder, a quem nós cremos que tem o poder para nos salvar, para salvar todo pecador, aquele que tem o poder de curar. É esse Jesus maravilhoso, que nós devemos toda a honra e toda a glória, e que eu te convido a nós honrarmos e adorarmos neste momento. Move
poder de curar, o teu poder de salvar todo aquele que crê. Aceitas com os meus medos, falhas e temores. És o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Aquele que nos ama e nos amou com um amor eterno, qual nós não somos merecedores deste amor, mas pelas tuas misericórdias e pela tua graça, nós fomos salvos. E nós, de nós mesmos, nunca entenderíamos tão grande amor que Deus teve para conosco. Como diz a canção, foi um ousado amor. Mas nós rendemos ao Senhor honras e glórias pelo teu ousado amor, pelo teu infinito amor, com que tem nos amado. Então vamos louvar e vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor com esta canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, porque o Senhor tem nos amado. Nós te rendemos honra, nós te rendemos louvores nessa noite. Porque só tu és digno, ó Deus, só tu és digno, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua salvação com quem o Senhor tem nos dado. Graças ao teu nome, glórias ao teu nome. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e vamos ler dos versículos 13 ao versículo 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 22. Estamos já estudando Pedro e vamos então dar continuidade neste estudo, nesta oportunidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom?
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar? Deus querido, Deus que com infinito amor tem nos amado e através do sacrifício de Cristo na cruz, nos concede o perdão, nos dando, Senhor, uma nova vida, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e através de Cristo fomos salvos, e confessamos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Deus querido, quando nós abrimos a Tua Palavra, e agora nesse momento do estudo, traz-nos instrução da Tua Palavra, Pai, para que essa Palavra possa, em nosso coração, produzir fruto de uma vida santa na presença do Senhor, ó Pai. Que assim seja comigo e com todos os nossos irmãos que conosco se reúnem em torno da Tua Palavra nesta oportunidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. A pergunta para você pensar um pouco a respeito da sua vida é: quem é você quando as coisas dão errado? Como é que você se comporta quando as coisas não estão de acordo com o seu planejado? Quando você tem um momento daqueles que não era exatamente aquilo que você queria que acontecesse e o inesperado sobrevém, ou então as coisas difíceis acontecem de maneira que te desequilibra emocionalmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente. Como é que você fica? O seu estado de espírito, como é que você se comporta? Tem gente que é pavio curto, um pequeno tropeção já sai um resmungo, quando não, briga com a pedra que estava no chão, ou faz outras coisas, né? Às vezes, a pessoa com uma situação desagradável na vida, já reclama das gerações passadas e até mesmo da vizinhança. Às vezes, as pessoas perdem o equilíbrio quando as coisas não vão bem na vida. Mas existe momento em que nós precisamos entender que a vida nem sempre é cheia de flores, existem os espinhos, embora existem aqueles que dizem que os espinhos também têm rosas, não somente as rosas têm espinhos. As coisas difíceis da vida nos trazem os bons perfumes. Quando nós lemos a carta de Pedro, um detalhe que precisa ficar bem claro e bem
na memória que Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas que está vivendo fora do controle emocional tranquilo. Ele está escrevendo para um grupo de pessoas, como diz aqui o primeiro versículo, os forasteiros, aos eleitos que são forasteiros. São pessoas que estão fora da sua zona de conforto. São pessoas que tiveram que sair da sua moradia normal e ir para uma região distante. E aqui ele vai chamar essa região, que é o local da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então ele está falando para os irmãos judeus da linhagem judaica, que eram eleitos em Cristo Jesus, que eram salvos, que eram escolhidos, mas que eles não estavam no conforto da sua moradia, eles estavam dispersos. E essas pessoas estavam vivendo fora do seu conforto social. Havia perseguições e estavam vivendo dias difíceis, estavam vivendo momentos que as coisas não estavam de acordo com o normal. Havia dificuldade na caminhada, havia perseguição, havia sofrimento, havia angústias, havia saudades, havia aquele momento, quanto tempo que eu não dou um abraço no amigo. E quando nós observamos nessa carta, nós vamos encontrar que há vários textos. Há texto de estímulo, há texto de cuidado, de alerta, há texto doutrinário de como deveriam viver, como foram os últimos textos que lemos aqui. Há texto que foi escrito para promover a fé, a esperança daqueles que estavam vivendo na perseguição. Há texto doutrinários para a educação. E há texto que eu vejo este aqui agora, como nós lemos, um estímulo para alertar os crentes a permanecer num estilo de vida diferenciado, embora vivendo sob perseguição. Apresentar um estilo de vida, um modelo. E esse modelo fosse importante, não só para que a propagação do Evangelho ocorresse, mas que eles também se sentissem confortados com isso. Então eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto como um convite de um modelo, de uma postura, de uma maneira de pensar, de uma maneira de ser, de uma maneira de entender as coisas difíceis da vida, as coisas que às vezes não dão certo, e que nós pudéssemos olhar para esse texto e tirar conclusões pessoais, individuais e coletivas para nós. E o primeiro momento que eu gostaria de observar é que o texto nos convida a pensar que nós estamos debaixo de um senhorio. Não há o acaso sobre nós. Não há um destino que não seja debaixo de um controle do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu observo isso, eu tenho que admitir que eu sou servo, com muito orgulho. Que você entenda isso, que Pedro está convidando a nós todos a olhar para a nossa vida, dizendo, graças a Deus, eu sou servo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, a minha vida está debaixo do controle soberano de Deus. Graças a Deus, eu sou servo do meu Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui, no versículo 15, depois de colocar o 13 e o 14 das questões difíceis da vida, e chamar de bem-aventurado sois quando sofreis injustiça, ele vai dizer assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Irmão, certa feita eu estava conversando com uma pessoa crente, serva do Senhor Jesus, e essa pessoa reclamava de uma situação que lhe sobreveio, uma situação que lhe deixou em momentos desagradáveis na vida. E eu então ouvi a reclamação,
E depois cheguei para essa pessoa e comentei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Diante de tudo isso que você me falou, aonde está a soberania de Deus? Diante dessas pessoas que te perseguiram, diante dessas circunstâncias que te foi triste e sofrida, onde está a soberania de Deus? Onde está o Deus soberano, misericordioso, clemente, benigno, amável, sobre a sua vida? E foi um momento assim de meditar e pensar. No Salmo 118, versículos 6, 7 e 8, o salmista, ele declara o senhorio de Cristo na sua vida da seguinte forma: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homem. Uma leitura desse texto, do Senhor está comigo, o que me poderá fazer o homem, diante de uma circunstância adversa na minha vida, eu não vou dar poder ao homem, ao inimigo que me afrontou. Eu vou pensar melhor, assim, por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que Deus está permitindo essa situação desagradável? Por que que o meu Senhor e Salvador, meu Rei, aquele que me livrou, tirou de todas as dificuldades da vida, está permitindo uma situação tão triste, tão amarga acontecer comigo? Eu já ouvi gente pregando, quando aquele texto sobre os discípulos, diante da tempestade, oravam e clamavam a Jesus, e a pessoa fala assim: olha, às vezes as tempestades nos sobrevêm, para irmos mais perto de Deus e encontrar com o Senhor. Jó, depois de toda a sua história, de todo o seu momento de angústia, tristeza e sofrimento, ele chega no final, no capítulo 2 do versículo 2 do capítulo 42, e afirma: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ele então vai fazer a sua adoração, que eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo fácil de decorar, mas difícil de aprender: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Falar isso, decorado, falar esse versículo no momento bom é fácil, mas no momento da perseguição, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento da dor, no momento em que estão nos amedrontando, estão nos perseguindo, estão maltratando, como aqui o apóstolo Pedro disse: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos e bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Santificar a Cristo como Senhor no nosso coração é dizer: tudo o que está acontecendo na minha vida, Deus está no comando, Deus está no controle, e nada foge do controle de Deus, nada foge dos planos do Senhor, e eu vou me acalmar, e eu vou viver, e eu não vou dar a esse direito de dizer: o homem me fez isso. O Senhor dirige a minha história, o Senhor cuida de mim. Às vezes, irmãos, nós precisamos aprender alguns textos da palavra de Deus, e eu gosto de observar no relacionamento de Jesus uma lição que nós aprendemos com a sua mãe. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 48 e 51, diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho,
por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Se há uma lição boa para se aprender com Maria, é essa. Se aquietar e guardar no coração, quando às vezes algumas coisas nos acontecem, e aquilo que está lá em João capítulo 13, o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, guardar no coração e esperar até que Deus vai nos trazer essa verdade. Quando nós encontramos essa realidade na nossa história, nós somos convidados a santificar a Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Certa feita, eu ouvi uma história, me disseram que era da revista da SAF. Se alguma irmã lembrar, pastor, realmente eu já li essa história também, pode confirmar. De uma irmã que estava pregando o evangelho, dando seu testemunho na praça, e aí alguém lançou, então, uma batata, e lançou sobre ela. E ela levou aquela batatada na testa. E ela, então, continuou o seu testemunho, e depois pegou a batata, levou para casa, plantou, e no final do ano, depois da colheita, ela consagrou os frutos daquela batatada. Ela não revidou, ela não jogou a batata de volta, ela foi produzir. E às vezes nós temos que estar preparados para uma boa resposta, e dar uma boa resposta vai com a nossa atitude, vai com o nosso comportamento, que tudo que está acontecendo em nossa vida, antes de acontecer conosco, passou pelo filtro do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu então vou santificar a Cristo com a minha vida. O texto nos convida a olhar para um modelo de crente, um modelo de servo, quando nós destacamos aqui no versículo 16, um segundo momento importante para nós, o cuidado, ou cuidando da fala. Pedro coloca uma situação no versículo 16, ele diz assim, que tudo o que nós vamos fazer tem que ser com toda mansidão e temor e com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fique envergonhado os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Cuidando da fala, mas é cuidando da fala dos outros. Viver de tal modo que você não vai dar condições dos outros falarem mal de você. Tinha um amigo lá em Ecoporanga, foi colega de trabalho, ele tinha uma brincadeira, achava muito interessante. Ele chegava para você, na hora assim, no bate-papo, você chegava, rapaz, não deixa ninguém falar mal de você não, você é um cara tão legal, né? E ele tinha essa brincadeira, e isso é tipo assim, se alguém chegar perto de você e falar assim, ô fulano, não deixa ninguém ficar falando mal de você não, mas você é um cara tão legal, você vai ficar com uma coceirinha atrás da orelha. Mas quem é que está falando mal de mim, não é verdade? Quem foi? Quem que falou de mim? Se eu chegar para você e falar assim, Silvano, não deixa ninguém falar mal de você não, você já vai ficar pensando, pastor, quem é que está falando mal de mim? Qualquer um que você ouvir uma palavra dessa. Mas o que Pedro está falando é isso, ó, que ninguém venha falar contra você. Que você tenha um comportamento que ninguém fale mal de você. Não deixa ninguém falar mal não, mas agora é interessante que essa frase aqui do capítulo 3, ela é uma preocupação de Pedro. Olha lá no capítulo 2, se você tiver com a Bíblia aberta, é só olhar do outro lado. No capítulo 2, no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores.
observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro estava preocupado com aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, para que eles, mesmo perseguidos, mas que eles mantivessem um comportamento exemplar. E que as pessoas não conseguissem olhar na vida deles e falar mal contra eles. Lembra da história de Daniel, quando os inimigos queriam fazer alguma coisa contra Daniel? Só se a gente pegar ele com relação à lei de Deus, que é contrária. E foi lá onde eles conseguiram, então, arranjar uma maneira de pegar Daniel, quando ele ia fazer as suas orações. E aqui nós encontramos. Jesus nos dá um exemplo dessa situação, quando ele vira para os discípulos. Vem cá, reunido aqui, vocês, quem dizem o povo que eu sou? E aí, Jesus perguntou, uns falam Elias, outros... mas e vocês? Para vocês. Aí Pedro, então, fez a sua declaração e foi dito bem-aventurado, porque quem revelou foi o Espírito. Fazer isso, igual Jesus fez, você reunir assim, um grupo de amigos. O que você acha da minha pessoa? Eles falam a meu respeito? Seria uma pergunta, Cuidado da fala. O outro lado é essa história, você não ser a pessoa falada. Um bom exemplo. Não dá motivo dos outros falarem mal a seu respeito. Mas ao mesmo tempo que a gente observa esse detalhe, a gente fica muito preocupado. Você é aquele que é falado ou você é o falador ou a faladora? É uma questão a ser observada. Mas Pedro finaliza que o modelo que nós temos, vamos entender que esse é um modelo que nós precisamos seguir. E ele traz um finalzinho aqui nesse parágrafo, a partir do versículo 18, de uma preocupação com o tempo. Se você observar, nós vamos encontrar essa preocupação com o tempo. Olha só, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, e por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Nós vamos encontrar esse texto aqui falando noutro tempo, o tempo de Noé. Mas se você entender comigo, você vai observar que na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 8 a 10, ele vai dizer assim: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgas demorado, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O que Pedro está nos trazendo a essa realidade? Está nos trazendo a realidade de que o tempo que o Senhor está nos dando é um tempo de experimentar, de confessar e de encontrar com Deus. E quando nós encontramos aqui a citação de Noé, lá no tempo de Noé,
era o tempo em que casavam-se e davam-se em casamento. Mateus 24, 37 a 39. E Noé é considerado pelo próprio Pedro como o pregador da justiça. E não poupou o mundo antigo, capítulo 2 da segunda carta, no versículo 5, preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aquelas pessoas que ouviram Noé pregando, tiveram a oportunidade do arrependimento. Mesmo pregando e chamando ao arrependimento, chamando a encontrar-se com a justiça de Deus, eles casavam e davam-se em casamento, como diz o texto de Mateus, e não se importou pela pregação de Noé. E naquele tempo, como diz o texto, só 8 pessoas foram salvos através das águas. Onde nós observamos que o modelo que nós temos hoje é de encontrar no tempo e ter a oportunidade para viver esse tempo, como diz Hebreus no capítulo 3, o tempo que se chama hoje, o tempo de encontrar-se com Deus, o tempo de estar na presença de Deus, o tempo de viver e administrar a vida de maneira correta diante de Deus. Hoje, quando nós olhamos para o período desta pandemia, e nós observamos como é difícil administrar o nosso tempo. Sobrou tempo para todo mundo em casa para fazer as coisas. E às vezes nós acordamos cedo e dormimos tarde, e o dia foi-se embora e não fizemos tudo que tínhamos que fazer. A difícil arte de administrar o tempo, de ir e vir, corre aqui, corre lá. E a pandemia está aí nos forçando, às vezes, a ficar em casa, ou então criar outras coisas. E mesmo assim, não conseguimos, então, administrar o tempo. Que arte difícil. Mas o texto nos convida a pensar que existe esse tempo, do tempo de hoje, para nos acertar com o Senhor Jesus, para nos encontrar com Ele. E é interessante que quando você observa o texto, ele passa pela ideia da morte de Cristo na cruz, parte para o exemplo de Noé, e depois ele vai dizer que Senhor Jesus está à destra de Deus, à direita de Pai. E agora ele encerra, não apresentando Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, mas se ele está à destra do Pai, ele está como o juiz para nos julgar, quando lá chegarmos diante do Pai. Aproveitar o tempo do dia de hoje, tempo que se chama hoje, para acertar e consertar a nossa história. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, ele vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, repetindo o texto do Salmo 95. E lá embaixo, no versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. E hoje é dia de acerto com Deus. E hoje é dia de conserto com o Senhor. E esse tempo é o tempo que nós temos para estar na presença do Senhor. Porque um dia, se não estivermos encontrando com o Senhor no aqui e agora, encontraremos com Ele na glória, quando Ele estará julgando na destra de Deus todos os seus subordinados, anjos, potestades e poderes. Meus queridos, nós encontramos nesse texto um modelo para seguir, um modelo de quem reconhece que vive debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um modelo de quem aprende a viver se cuidando para com aqueles que falam a seu respeito, e um modelo daqueles que aproveitam o tempo do hoje, e assim nós precisamos viver. Olhando para esse texto de Pedro,
E olhando para esse texto na ideia de que Pedro escreveu para aqueles irmãos que viviam perseguidos, e olhando para o tempo de hoje, que nós vivemos a esse tempo de pandemia, e esse tempo difícil, que nós possamos reconhecer o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos cuidar daqueles que falam contra nós, e cuidar do que estamos falando, e aproveitar o tempo de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, e após a nossa oração, nós passaremos a palavra para a nossa irmã Nilda. Oremos ao Senhor. Deus querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque através do teu Espírito Santo nós somos convidados, Senhor, a ter um modelo de vida que reconhece que o soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, é que cuida de nós, e a cada instante, a cada momento, Ele tem dirigido a nossa história. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos convida a viver uma vida de maneira que outros possam olhar, e através do nosso modo de viver, sejamos testemunhos fiéis, e não dar motivo de outros falarem contra nós. Ó Deus querido, que cada um de nós saibamos aproveitar o tempo de hoje para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto aqui estamos, ó Pai. Que assim seja com todos nós, e que todos nós possamos nos aplicar ao texto da Tua palavra, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Para nós, é um prazer grande estarmos aqui mais uma vez. Domingo nós estivemos comemorando o dia da esposa do pastor, e amanhã, dia 17 de dezembro, é o dia do pastor. Então, nós resolvemos fazer hoje, pastor, que nós não estamos tendo dia nenhum para nós mais, né? Então, a gente tem que aproveitar a quarta-feira ou a segunda, que é da SAF, né? Mas, como é uma quarta-feira, resolvemos fazer a homenagem da SAF hoje. 17/12, por que foi escolhido o dia 17 de dezembro para ser o dia do pastor presbiteriano? Qual a origem desse dia? Para homenagear os nossos pastores, escolheu-se o dia 17 de dezembro, que marca o dia da ordenação do primeiro brasileiro ordenado pastor presbiteriano. O fato aconteceu em 1865. O nome do pastor é José Manuel da Conceição, ex-padre. Convertido ao protestantismo, tendo acompanhado os pioneiros presbiterianos, Simonton, Blackford e Chainter, na evangelização do nosso imenso país. Então, foi escolhido esse dia, 17 de dezembro, como dia do pastor, porque foi o dia que foi ordenado o primeiro pastor presbiteriano, que é José Manuel da Conceição, que foi um padre que se converteu ao Evangelho e foi ordenado a pastor presbiteriano. Então, amanhã, Amanhã, pastor fica aqui, amanhã é dia do pastor. Parabéns, pastor. Deus abençoe a vida do senhor, tá? Que Deus continue abençoando cada dia, porque nós sabemos que não é fácil, dirigir uma igreja, pastorear uma igreja. A gente sabe que o senhor carrega todos os problemas da igreja nas costas, Principalmente nesse tempo de pandemia, todo mundo que está de Covid, pastor, testei positivo, pastor, estou sentindo isso. Eu sei o quanto que o senhor tem sofrido, que não acabou ainda a pandemia. Tem sofrido nessa pandemia, com tantos problemas que todas as igrejas têm passado, Então, que Deus abençoe a vida do senhor e dê ao senhor muita força, muita saúde, tá? Para vencer, não só essa pandemia, mas vencer as dificuldades que vêm sobre os ombros do pastor, que tem uma responsabilidade muito grande.
Vou pedir a Luzia que esteja lendo uma poesia para ele, depois estarei entregando uma lembrancinha. Ao pastor. Ouviu atento a voz do mestre. Leva a mensagem ao sofredor, leva a mensagem de amor. O mundo aflito, angustiado, incerto, necessita ouvir de perto a voz do pastor. E ele, atento à voz do mestre, seguiu, não vacilou, galgou montanhas, enfrentou barreiras, percorreu os vales, levou a paz aos lares e o bem anunciou. Foi necessário que entregasse a vida para Cristo usar. Que importa se é tão dura a tua lida? Esperar em Deus e confiar. Santa vocação é o ministério, escolhido, dádiva de Deus. Que privilégio! Entregar-se a Ele com fervor, conquistar almas, edificar vidas, transformar o pranto em riso, promover a paz, transformar-se audaz, na proclamação do amor, e é muito sublime ser pastor. Parabéns. Vou estar passando, né, em nome da SAF, que Deus esteja abençoando a vida do Senhor, tá? Não podemos abraçar, né, gente? Então, nossas homenagens têm sido assim, né, simples, porque estamos impedidos de fazer certas coisas, então, que Deus abençoe a vida do Senhor. Eu sei que vai ser muito útil se ainda não tiver, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor. Acha que aqui, para ler o que está escrito. Vamos fazer a leitura aqui, que botar o óculos aqui. Estimado pastor Carlos Alberto, parabéns. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua vocação e chamado para esta missão tão sublime. Receba a nossa homenagem pelo Dia do Pastor. Alto Rio Novo, 17/12/2020. SAF da IPB de Alto Rio Novo. Uma agenda para o próximo ano. Que bom, que bom. Olha, Ainda não? não tinha. Muito obrigado mesmo. Esse ano, esse Covid e essa pandemia tem nos tirado até essas ideias de agenda, né, da vida, tão desagendados que nós ficamos em todos os nossos compromissos. Muito obrigado, Imanilda, pela SAF, muito obrigado, Luzia, pela poesia, né? Eu agradeço de coração, e como diz a nossa irmã Graciana, né, no domingo, na Escola Dominical, né? A senhora está compensando aqui, né? Eu fico muito feliz por isso. Obrigado pela lembrança. Deus abençoe. Eu vou convidar o Obedes, que é nosso conselheiro, que vem aqui e ore pelo pastor, né? Em nome da SAF, em nome da igreja, né? E em nome de todos vocês que estão aqui presentes. Vamos ficar de pé, que a partir da oração a gente encerra esse momento de culto. Não tem aviso, não? Não, até. Depois dá, então. Bem, né? Bom, temos nosso pastor, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da sua santidade. Muito obrigado, ó Deus, por este momento que passamos aqui, ouvindo a tua palavra, cantando louvores a ti. Tudo fazemos, ó Deus, que é para a honra e glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela minha vida, a vida de cada um aqui presente. E neste momento também queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor, que amanhã comemoramos, né, o Dia do Pastor Presbiteriano. É um privilégio para nós termos um pastor em nossa igreja que vem trabalhando, né, com esse rebanho aqui em Alto Rio Novo, proclamando o teu evangelho aqui neste lugar, ó Deus. Muito obrigado pela vida dele, sua família. Que o Senhor esteja sempre auxiliando ele com seu Santo Espírito para falar sempre do teu amor, do teu Espírito. Muito obrigado pelas nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeci, né? Vou dar um aviso aqui. Irmãos, poder sentar. Agradecido estou por Deus, pelo privilégio de ser pastor.
Eu digo que é um privilégio e Deus tem me sustentado nessa missão. Louvo a Deus por isso. Obrigado, Asaf, obrigado à igreja. Nós temos um aviso para passar para a igreja. Esse aviso é quanto os festejos e as celebrações de final de ano, né? Tanto o Natal como o Ano Novo. Nós conversamos no conselho, vai ser um Natal em casa, com a família, né? E de preferência que não venha ninguém de fora nas casas de vocês, a não ser vocês que vão viajar para a casa dos seus familiares. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Nós encontramos com alguns irmãos na nossa igreja que estão ausentes e afastados até mesmo por suspeitas de Covid. Hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, já foi comunicado, e eu creio que você já sabe, que o nosso presidente da igreja, o reverendo Roberto, brasileiro, está internado em São Paulo. O seu estado não é tão crítico, mas requer cuidados. E foi internado para um cuidado mais firme, mais seguro. Né? Então, ele está internado e parece que a esposa também. Né? Nosso presbitério, nós temos questões aí, a mãe do pastor André, já coloquei isso para vocês, os pais do pastor Rodrigo. Então, nós estamos aí com algumas situações bem próximas, né, a respeito disso. E no início da madrugada desta noite, faleceu o pai do Pederzini. O Pederzini não é mais do nosso presbitério, mas foi do nosso presbitério até então. Na transferência de um hospital para outro, ele já estava precisando de ser entubado, então houve uma parada cardíaca, acho que foi isso mesmo, né? E veio a óbito. Então, situações tristes desses momentos da vida têm nos poupado até mesmo desses momentos de celebração e tudo, né? Nós vamos ver depois com o Júlio se no dia 24 dá para a gente reprisar aí pelo canal da igreja uma cantata que a gente fez, né? Vamos reprisar aí umas coisas, para a gente ir matando essa saudade, vivendo esses momentos saudosos que nós já tivemos como igreja, né? E assim fazer o Natal em família, em casa. Que Deus nos abençoe e obrigado a todos por esse momento.